Oi, eu sou Thaís Alves e você está no canal Corta pra Tesouro. E hoje, com mais um react para vocês, estou trazendo aqui a parte 3. Finalmente, vamos aqui ver esse final aí, vamos ver como que termina essa saga aí do Granola, do arco dos sobreviventes. Então vamos começar aqui, porque eu já quero ver logo. Vamos lá então, em 3, 2, 1 e... Gez olhava o Cerealiano sorrindo pra ele e se irava. Seu Ki poderoso começava a ir além. Ele alertava que em breve dominaria os movimentos de seu oponente. Ele descia rapidamente, batia no solo que se rachava e Granorá olhava a sério. Quando as rochas se erguiam, Gez disparava. Ele golpeava, porém novamente acertava o ar. Em seguida, ele sentia o Cerealiano e disparava 2 peixes de energia com seus olhos. Quando ia acertar Granorá, um teletransporte acontecia. O Cerealiano aparecia atrás, em meio às rochas, e ainda estavam no ar. Ele se preparava para atacar, porém Gez chutava antes, só que nada que ele jogava pegava. De um lado para o outro, tudo era esquivado. Granorá notava as pedras no ar e nelas ele usava a técnica similar ao Hakai. De longe, a explosão era vista, e no mesmo instante ele chegava chutando, mas Gez conseguia bloquear, só que seu olhar era de frustração. A situação ali não era favorável. De longe, Oyu dizia que Gez era claramente mais poderoso, porém as habilidades de Granorá eram superiores, e isso estava fazendo toda a diferença naquele combate. Ele se questionava: as esferas do dragão não eram ditas as todas poderosas? Por que isso está acontecendo? Maki falava para ele se acalmar. Gez ainda não tinha sido derrotado. E no combate, ambos colidiam socos. Um teletransporte de ambos tá muito equilibrado, né? Uma luta e bem em cima equilibrada. outra colisão ecoava. Só que dessa colisão, Granorá sentia pressão e Gez alertava que os movimentos de seu oponente já estavam sendo decifrados. No céu, eles continuavam colidindo seus socos, e Vegeta dizia que Granorá enrolou demais. Gez estava se familiarizando com suas técnicas. E no combate nos era mostrado que Vegeta tinha dito era verdade. O Cerealiano estava sendo acertado. Ele recuava, parava em pé, mas Gez não dava tempo. E ele dizia: eu não vou te perder de vista dessa vez. Só que ao falar isso, Granorá estava na sua lateral chutando. Ele acertava, fazia um clone e de repente outro clone aparecia atrás chutando. Ele sorria vendo seu oponente sofrer e de repente um teletransporte de todos os clones acontecia simultaneamente. Em seguida, eles começavam a disparar. Gez olhava incomodado e decidia avançar em meio aos ataques. Porém, não era um avanço comum, ocorria numa velocidade surreal. Um clone era pego num instante, em seguida, todos os outros estavam sendo golpeados. Gez pousava então enquanto via seu o original, sofrendo, né? E alertava que aquele plano era idiota demais. Os poderes dele agora estavam sendo divididos ao se clonar. Granorá ouvia aquelas palavras, porém ignorava. Ele insistia avançando com todos de uma vez. Gez dava risada e dizia: patético, então essa é a sua última esperança? Ele se preparava e num instante todos estavam sendo acertados, perfurados ao meio com feixes de energia. Granorá agonizava com dor. Oyu e Maki ficavam felizes, já os aliados se chocavam e Gez alertava: você perdeu muita força com essas técnicas. Porém, ao falar essa frase, ele iria entender que tudo aquilo foi um plano. O Cerealiano aparecia na sua frente. Gez olhava e escutava de seu oponente. Eu fiquei esperando você baixar a guarda esse tempo todo. Seus clones eram desfeitos e com energia ao máximo Granorá disparava a queima-roupa. Gez voava pra longe colidindo com o solo e em seguida atravessava uma montanha. E por último ele caía no mar. Oyu e Maki ficavam preocupados com seu irmão e decidiam tentar ajudá-lo de alguma forma.
Porém, galera, Granorá também estava sofrendo. Aquela luta estava exigindo muito dele. Claro, Vegeta explicava obviamente. que ele havia recebido dano nos clones, então o original recebeu o mesmo dano ao voltar ao normal. Nossa. Foi um plano suicida. Monaito ia pra perto preocupado, porém Granorá mandava ele se afastar. A luta ainda não tinha terminado. Coitado do Monaito, A quase cena morrendo do cortava coração. pra Oyu e Maki, que tinham acabado de tirar seu irmão da água, e nessa hora Eric aparecia. Ele perguntava Ai, eu sorrindo, não o gosto que desse está cara. acontecendo? Maki perguntava se Eric realmente tinha feito o desejo correto. Afinal, Gas estava perdendo. Ele não era o mais forte do universo? Eric dizia que sim. Gas era sem dúvidas o mais forte e com uma larga vantagem. Ele esticava a mão, pegava no colar de seu irmão e puxava. Gas olhava assustado e Maki ficava preocupada. Eric dizia que se ele tinha poder selado, não tinha mais razão para mantê-lo de tal forma. Provavelmente agora ele iria suportar tal poder. Ele dizia: liberte seus instintos. Gas começava a cirar e de repente ele explodia. Ele saía voando pro céu e seu tamanho tudo. aumentava. Suas roupas rasgavam. Em seguida, isso? inúmeros feixes de energia começavam a ser exalados. Goku dizia que o poder de seu inimigo estava aumentando demais. Do céu, aquele Ki cada vez mais ia além. Monaito dizia que aquilo ali era a mesma aparência que ele viu há 40 anos atrás. Aquele no momento em que Bardock enfrentou os Hitá. Quando Gas decidia abandonar Então a foi própria assim que ele consciência, ficou. ele se transformava nessa forma. Granorá ouvia aquelas palavras impressionado e de repente Gas o localizava. Em seguida Vixe. ele avançava em velocidade máxima, tudo. aparecia na cara de seu oponente e golpeava. Porém, Nossa era Senhora. esquivado. Só que a perna do cereariano era pega no processo. Em seguida, ele começava a ser batido de um lado pro outro. Nossa. Todos sentiam aquela energia colossal exalando pelo ambiente e Gas jogava seu oponente pra longe. Sem dar tempo dele se Coitado do recuperar, Granola. ele já voltava atacando. A cabeça de Granorá era pego dessa vez. Em seguida, uma forte onda de Ki exalava novamente pelo ambiente. E Gas começava a afundar seu oponente no solo. Vegeta e Goku Nossa olhavam aquilo de longe e de Senhora. repente, através do solo, eles apareciam atrás. No céu, Gas o segurava e arremessava para longe. Ele salivava, aquela forma Que era isso? descontrolada demais. Mas tinha sido suficiente para tirar a habilidade marcial no combate entre eles. Ele notava Granorá no chão e pousava. Em seguida, um soco em cheio chegava no rosto do cereariano. Porém, Granorá não apagava. Mas em seguida, Nossa, olha uma o Granola. sequência chegava atrás. Tá aguentando Goku daquele dizia naipe, que se tá? as coisas continuassem de tal forma, Granorá iria morrer. Vegeta perguntava como foi que Bardock o derrotou nessa forma. Monaito dizia não saber, Tipo isso. porque ele tinha desmaiado na hora. A cena voltava pro combate e Gas continuava golpeando. Opa, então até tem alguma que coisa Oyu e Maki chegavam. do Bardock Sua irmã aí que a gente dizia não pra ele sabe. tentar recuperar sua consciência de alguma forma. Porém, era inútil. Gas a encarava salivando, parava de golpear, olhava para os seus dois irmãos e soltava um grito. Em seguida, ele disparava. Ambos eram tirados do caminho e seu alvo era se agredir, bater sua própria cabeça numa montanha. Que Oyu e Maki isso? perguntavam o que eles iriam fazer agora. Gas não tinha mais consciência. Seu irmão saía voando do nada, perdeu a em consciência seguida total. mudava a direção no céu, localizava seus oponentes e naquele Olha o instante chifrão. ele estava aparecendo golpeando Vegeta, Nossa. sem que Goku e Monaito sequer tivessem reação. Vegeta era jogado contra uma rocha Coitado e em do seguida Vegeta. começava a ser golpeado. O Saiyajin sangrava e Goku decidia ajudar. Porém, seu soco era bloqueado. Mas quando Gas olhava pro rosto enfurecido de Goku, ele sentia algo. A lembrança de Bardock lutando Ai, ele contra lembrou de ele Bardock. chegava na sua mente. O pai de Goku havia golpeado ele de uma forma tão brutal que isso causou um choque nele no presente. Gas se jogava pra Não. trás, começava a sofrer com aquela lembrança, porém Eric aparecia dizendo: "Você não tinha jurado que não iria perder novamente?" Gas sentia outro Eita. choque e de repente ele controlava aquele poder tremendo.
Sua forma voltou normal. diminuía. Ele abria seus olhos e materializava suas roupas. Eric dizia pro seu irmãozinho mostrar o porquê dele ser o melhor do universo. Por isso, ele deveria acabar com todos no caminho. Ges olhava e confirmava. No, que treta! Agora, pelo jeito, ele conseguiu... O capítulo já começava com Ges olhando para Goku e Vegeta, extremamente feridos, acabados dos combates anteriores. Ao olhar, a pressão do Ki de Ges era aterrorizadora. Porém, junto dessa pressão, Ges colocava Goku e Vegeta num estado que o corpo dos Saiyajins ficava pesado. Se o Ki de ambos fosse usado para se livrar, eles tinham a sensação de estar sendo esmagados. No céu, galera, Eric mandava seu irmão acabar com os dois logo, mas ao falar isso, Granorá estava atrás dele para atacar. Porém, nesse instante, Ges erguia a mão e Eric era enviado para outro lugar. Granorá acertava o ar. Seguro, à distância, Eric dizia pro Seriariano não ser mal educado e sair golpeando seu patrão do nada. O Seriariano gritava com muita raiva. Eric havia matado a sua mãe. Eles esconderam isso dele, o usaram, manipularam. Então Eric dizia que ele os deixou viver. O Seriariano devia estar grato e não com raiva. Muito irado, Granorá dizia, carregando um ataque de energia, que não era só por sua mãe. Se não fosse os Hitá, a raça dos Seriarianos ainda existiria. Ele apontava o ataque e Eric dizia para provocar: é assim que você fala com o seu salvador? Eu poderia ter te matado a hora que eu quisesse, inclusive agora. Naquele instante, Ges aparecia chutando. Os dois braços de Granorá eram quebrados. Com dor, ele ia para trás. Ges apontava o dedo e dois feixes de energia eram disparados dos olhos do Seriariano. Ele ia para trás em direção a Eric e colocava uma arma nas costas de Granorá, que estava agonizando de dor. Ele dizia: agradeço por todo o trabalho que fez por nós. Farei a gentileza de te matar da mesma forma que eu fiz com a sua mãe. Adeus. Um disparo ocorria e Granorá era perfurado. Ele caía num lago. Chocado ao ver aquilo, Goku começava a tentar se livrar daquela técnica. De repente, uma energia era dada para ele, era Vegeta. Ele dizia que aquela era a única energia que lhe restava. Era melhor ele ter feito isso do que eles dois serem derrotados. Nossa, eu tô Goku estava menos ferido que ele, então é melhor ele fazer alguma coisa ali e agora. Goku olhava sério e a cena cortava pra Ges dizendo a Eric que ele odiava admitir, mas o poder que ele adquiriu com as esferas do dragão realmente foi necessário nessa luta, então ele estava grato. Eric dizia que tudo que ele tinha feito foi para o bem do seu irmãozinho. Eric continuava dizendo pra Ges acabar logo com o Saiyajin que faltava. Ges olhava e Goku já estava na forma Blue esperando. Numa velocidade incrível, o Saiyajin disparava. Em um instante, ele já estava na cara de Ges. Eric mal entendia o que tinha ocorrido ali, mas seu irmão era o mais forte do universo. Mesmo acertado, ele defendia. Ele pousava e Goku já parava na sua frente. Ges o elogiava por ter se livrado da sua técnica. E nessa hora, galera, a ira começava a tomar conta de Goku. Ele é um Saiyajin, a ira corre no seu sangue. O Saiyajin e a ira, galera, andam lado a lado. Nesse momento, ele fechava os olhos, ele se concentrava e buscava se acalmar. Assim como ele treinou o Ultra Instinto com o Whis, ele se acalmava e Goku dizia que ele não tinha motivos para lutar e se Ges poderia ir embora daquele planeta. O Rita falava, galera, que Goku estava calmo mesmo após ver seu amigo sendo assassinado. Goku respondia que ele estava nervoso, porém esse sentimento apenas iria interferir na sua técnica. Eric interrompia dizendo que eles não podiam sair de lá. Os Saiyajins conheceram os planos dos Hitá, então eles teriam que morrer. Ges concordava, erguia o dedo e materializava uma parede de espinhos em cima do Goku, porém o Saiyajin saía sem problemas. Mas nessa hora, mais duas paredes apareciam o fechando na lateral. O Saiyajin segurava e Ges começava a forçar com seu poder psíquico. Goku saía pro céu, porém inúmeras paredes apareciam, mas de uma a uma, Goku se esquivava, ele quebrava, saía daqueles ataques. Aquilo não iria funcionar.
Geass saltava para uma montanha enquanto Goku se esquivava. Ele olhava a cidade abandonada, erguia a mão e os escombros se erguiam. E ele atacava novamente, mas de um a um, tudo era evitado. Goku esquivava daquilo com uma certa facilidade. Ele parava num escombro e, de repente, um trem aparecia o acertando em meio ao céu. Goku se mostrava confuso, porém, o dano era baixíssimo. Goku também é um dos mortais mais fortes do universo. Um trem não é nada pra ele. Ele pulava pra cima enquanto o trem se movia pelos céus. Geass o aguardava agradecendo por ele estar o divertindo com seus brinquedos e ferramentas. Ele queria testar seus poderes, mas já sabia que aquelas coisas não iriam matar. Ele mandava Goku mostrar todo o seu poder. Nessa hora, o Saiyajin disparava e atacava, mas todos seus golpes eram evitados. Ao chutar, Geass saía do golpe e contra-golpeava. Ele segurava Goku pela garganta e perguntava: mas que olhos são esses? Não sinto qualquer espírito de luta neles. Goku ignorava e se soltava do sufocamento. Ele carregava um ataque de energia, mas do nada, outro trem aparecia nas suas costas. Vegeta olhava aquela bagunça ocorrendo no céu e perguntava o que o idiota do Kakaroto tá fazendo. No céu, Geass materializava um trem do lado do Goku. Ele dizia: o espírito de luta do seu pai Bardock era fora do comum. Eu não sinto isso em você. Goku ignorava novamente e disparava, porém ele errava o seu soco. O trem era danificado. Geass pulava pro outro e perguntava se ele realmente era filho daquele Saiyajin. Goku explicava que ele bateu sua cabeça quando era pequeno e ele perdeu a sua memória. Ele não se lembrava do seu pai ou dos Saiyajins. Geass dizia que compreendia seu oponente e nem sabia quem realmente é. Ele nunca perderia para alguém assim. Geass mexia os dedos e o trem descia para um rio. Geass abria as águas e ia pro fundo. Ele erguia a mão e começava a sufocar Goku na água. Ele dizia: a incapacidade de respirar te faz sofrer. Que raça frágil, que tal morrer afogado? Goku tentava esticar a mão para agarrar seu oponente, porém ele não alcançava. Geass continuava a dizer enquanto Goku não respirava: imaginei que não quisesse morrer assim, eu também não ficaria satisfeito com algo do tipo. Nessa hora, galera, Goku disparava uma rajada de Ki, mas era inútil. Geass a controlava e mandava de volta. Uma explosão gigantesca ocorria na água, mas Goku conseguia sair de lá. Se recuperando à distância, ele dizia que não venceria se as coisas continuassem assim. Nessa hora, Geass já parava no céu próximo de Goku, mas algo chamava sua atenção ao lado. Ele olhava e dizia: entendo, vocês podem se recuperar depois de um tempo. Goku olhava para o lado e via que o velho Monaito, o velho Namekuseidin, estava curando o Granorá. Porém, Geass decidia matar primeiro aquele que curava. Ele disparava, mas nessa hora, Goku aparecia em alta velocidade atrás. Ele o agarrava, colocava os dedos na sua testa e usava seu teletransporte junto de Geass. Tudo isso ocorreu sem dar tempo do velho Namekuseidin entender o que tinha acontecido ali. A cena cortava pra Jaco em outro planeta, fazendo compras, interagindo com os habitantes, até que Goku e Geass apareciam naquele planeta. Do nada. Ambos já se preparavam. A luta iria continuar, porém Jaco via Goku e chamava sua atenção. O Saiyajin dizia que ficou feliz e sentiu o Ki de Jaco em outro planeta, num planeta próximo. Nessa hora, Geass perguntava onde que eles estavam. O Saiyajin dizia que não fazia ideia, mas de uma coisa ele tinha certeza: Geass não sairia de lá com a sua versão do teletransporte. Geass sorria e perguntava se Goku achava mesmo que seu teletransporte era melhor que o dele. O Saiyajin respondia que aquilo era óbvio. Há quantos anos você acha que eu venho usando o meu teletransporte? Geass se teletransportava e golpeava, mas com o teletransporte Goku saía. E assim se repetia. Geass atacava e Goku saía, até que um chute era acertado na guarda do Saiyajin. A pressão do impacto jogava as pessoas à volta para longe. Goku notava que ficar lá colocaria as pessoas em risco, então ele provocava seu oponente. Ele dizia: será que você consegue me acompanhar? Ele usava seu teletransporte para longe. Geass sentia e dizia: não subestime o meu poder. Ele ia atrás com seu teletransporte, com Jaco aliviado, falando que ia fingir que nem viu o que aconteceu ali. O capítulo se encerrava. Opa!
Eu quero ver como é que vai desenrolar Eles essa iam treta pra outro aí, tá? planeta, onde mesmo o Goku chegando num local onde membros da Patrulha Galáctica faziam alguma coisa. Mas atrás dele, Gas chegava, Outro ele lugar atacava. 1, 2, 3, uma sequência de vários chutes eram disparadas. Goku usava seu teletransporte e Gas ia atrás. Eles iam a um planeta onde aquele apresentador do torneio entre o Universo 6 e o Universo 7 estava. Em seguida, eles mudavam para outro planeta novamente. Onde membros da Patrulha Galáctica patrulhavam. A troca de golpes continuava e Goku novamente se teletransportava. Gas chegava atrás dele e alertava: "Você não pode escapar de mim." Goku apontava para a lateral e algo caía em cima dele, um tipo de cimento. Era um caminhão que jogava aquilo, e dentro do caminhão estava Monarca. Goku alertava que esse tipo de coisa aconteceu com Gas pelo fato dele ficar se teletransportando de forma aleatória, diferente dele que tinha polimento com essa habilidade. Goku dizia: "Vai se lavar ali no rio, a gente continua depois." Irritado, o atual mais forte do universo o atacava. Goku se defendia e se teletransportava, mas Gas ia atrás. Goku chegava na nave do Rei Galáctico, o Rei da Via Láctica e líder da Patrulha Galáctica. Gas caía na banheira do Rei e Goku começava a zoar. A cena cortava pro planeta Cereal. Lá Eric perguntava para onde eles haviam ido. Olhando pro universo, Vegeta sentia eles indo de planeta para planeta sem parar. Eric mandava o Will localizar seu irmão. E novamente a cena cortava. O local agora era outro ponto do universo, a prisão da Patrulha Galáctica. Lá eles chegavam se teletransportando, mas junto da habilidade, o chute de Gas chegava. Goku era jogado pra longe e Gas mandava ele parar de ficar usando o teletransporte. Isso estava chato demais. Goku sorria e falava: "Reconhece que o meu teletransporte é superior ao seu?" Isso, galera, um dos prisioneiros de Moro reconhecia Gas de momentos anteriores, de momentos passados. Ele dizia que Goku era um inimigo incomum, então eles poderiam ajudar, bastava soltá-los. Friamente, o Rita mais forte olhava e dizia que eles eram a escória do grupo de Sagambo. Ele não precisava da ajuda de pessoas desse tipo. Os prisioneiros escutavam aquilo e começavam a provocar. Eles diziam: "Naquela época, você se mijava de medo ao parar na nossa frente, e agora tá aí, todo marrento." Gas ficava meio desconcertado e falava que aquilo não era verdade. E o prisioneiro insistia: "Claro que é verdade, você ficava sempre debaixo das saias do seu irmão pedindo ajuda." Goku olhava aquilo e começava a zoar junto com os caras, galera. O Rita mais forte começava a se irritar e dizia que ele não se mijava. Às vezes vazava um pouquinho de xixi quando ele não conseguia se segurar. Goku via aquilo e começava novamente a ajudar no bullying. Coitado do cara, né, galera? Paralelo a isso, Goku e Gas eram localizados lá no planeta Cereal. Notavam que eles voltavam a se teletransportar cada vez mais longe. E a cena cortava pro próximo planeta, onde ambos pousavam e Goku questionava: "E aí, você vai ficar obedecendo às ordens do seu irmão? Já que você é o mais forte, faça o que você bem entender." Carregando rajadas de Ki, Gas dizia que ele obteve tal poder pelo bem de Eric. Ele seguia as ordens do seu irmão para transformar os Rita na organização mais poderosa do universo. Ele atacava, saía pra cima e aparecia atrás do seu oponente. Sorrindo, ele falava: "Entendi, você tem um grande respeito pelo seu irmão, mas você tem certeza que deveria confiar nele tanto assim? No passado, meu irmão mais velho, Raditz, quase me matou. É melhor que você tenha cuidado." Gas olhava a sério e mais uma vez a cena voltava para Cereal. Lá Eric dizia que eles deveriam acabar logo com aqueles que estavam lá. O Will e Mac topavam e olhavam para Monarch tentando curar Granorak, que estava prestes a morrer. Eles se preparavam para atacar e a cena voltava para outro lugar do universo, onde Goku e Gas trocavam força com as suas massas de energia. As veias de Goku começavam a saltar, tinha muita potência ali. Os habitantes daquele planetoide se chocavam ao ver aquilo, vendo que perderia tal troca de força. O Saiyajin novamente se teletransportava. Gas o localizava pelo universo e ia atrás.
Por sorte, galera, tinha apenas um buraco naquele planetoide e os 3 habitantes de lá ficavam bem. O planetoide deles não era destruído, graças a Deus. A cena cortava para uma nave espacial da Patrulha Galáctica voando pelo universo. Lá Goku começava a tremer, ele olhava suas mãos e entendia que o estado passivo do instinto superior estava acabando. Porém, galera, naquela hora ele sentia uma coisa, ele dizia: que maravilha! Mas atrás dele, Ges aparecia e tentava pegá-lo, mas o teletransporte do Saiyajin acontecia antes. Ges o localizava e ia atrás. Em outro planeta, o anjo Whis passeava com o peixe oráculo em cima de alguns animais. E Goku e Ges chegavam. Ele olhava seu aluno e Goku ficava feliz. Ele dizia: eu também. Que bom que você tá no mundo inferior. Seu mestre questionava o porquê dele ter aparecido ali, e Ges perguntava quem era aquele cara. Goku dizia: esse é o meu mestre e ele é um anjo. Ele se virava pro Whis e falava: você pode segurá-lo só um pouquinho pra mim? Goku olhava pra Ges e falava: até mais. O Saiyajin começava de 1 a 1, voltando pelo universo. A nave espacial dos patrulheiros, o planetoide, 1, 2, 3 planetas, prisão galáctica, nave do rei, outro planeta. E assim ele continuava. A cena cortava pra Whis e Ges olhando pro universo acima. Ges se chocava como o Goku havia feito isso tão rápido. Ele não pôde acompanhar aquele teletransporte. A cena voltava pra Cereal, onde Oil e Mac investia contra Monaito, mas naquela hora Goku chegava. Ele olhava a série e os dois se chocavam. Como ele chegou ali do nada? Onde que Ges estava? Até Eric se incomodava ao ver aquilo. A cena voltava para Ges tentando localizar Goku, porém ele estava longe demais. Em outra parte do universo, ele não conseguia sentir a sua presença. E o Whis falava: Goku voltou pro planeta Cereal. Você não vai conseguir ir para lá usando seu teletransporte. Irritado, Ges perguntava: em qual direção fica o planeta Cereal? Whis apontava a direção que o planeta estava e num instante Ges disparava o universo afora. Se ele não podia alcançar Goku com o teletransporte, ele iria rasgar o universo afora voando. Em Cereal, Goku erguia Granorá e dizia para eles irem para outro lugar, um lugar seguro. Um robô chegava com Vegeta em um automóvel e eles diziam que iriam para casa de Monaito. Goku compreendia que aquele robô era a inteligência artificial Otomiru, que ficava no óculos de Granorá. Mac via eles indo embora e perguntava para Eric se eles deveriam liberar seus instintos e lutar. Eric alertava: não seja boba, não podemos vencer esse Saiyajin, vamos nos retirar e aguardar o retorno de Ges. Mas Oil deveria ficar lá, de olho neles. No automóvel eles partiam. Vegeta e Granorá estavam destruídos de combates anteriores. E de repente, a voz de Whis chamava Goku na sua faixa na cintura. O Saiyajin perguntava da onde aquilo surgiu. Whis falava que ele havia colocado em Goku aquele dispositivo no momento em que eles se encontraram. O Saiyajin perguntava em que momento ele nem tinha visto isso acontecer. Ele dizia que ele não gostava que Goku interrompesse na sua hora da sobremesa. O Saiyajin se desculpava e o anjo continuava: o Ges está indo até você em uma velocidade absurda. Em 20 minutos, ele estará na sua localização. Goku se espantava e perguntava: como assim? Ele pode voar pelo espaço? Monaito se mostrava preocupado. Ele não iria conseguir curar Granorá em 20 minutos. Vegeta olhava irritado pro Namekuseidin, meio inútil, e o Whis continuava a perguntar: o seu treinamento rendeu frutos, Goku? O Saiyajin dizia que estava difícil demais manter seu coração calmo contra tal oponente. Ele não conseguia fazer igual seu mestre. Whis dizia que isso era óbvio, afinal ele era um anjo, eles eram formas distintas de vida. Goku questionava: o que eu posso fazer para aprimorar o uso do meu instinto superior? Whis falava que ele já havia dito isso várias vezes. Goku tinha que descobrir sua própria versão do instinto superior. Ele dizia: ouça a voz que habita em você, que tipo de pessoa você é. Goku pensava naquelas palavras e Monaito o chamava. Ele dizia: filho do Bardock, eu quero te mostrar uma coisa. Eles chegavam até a casa do velho Namekuseidin e entravam. Lá eles se acomodavam e deixavam Granorá seguro.
o velho Monaito chegava com algo embrulhado, ele tirava o pano e era um rastreador. Aquilo ali foi deixado por Bardock no passado e agora era de Goku. O Saiyajin segurava aquilo e falava: o rastreador do meu pai. Vegeta pedia pra ver e colocava no seu rosto, mas estava quebrado, porém ele percebia que tinha uma mensagem gravada. Monaito dizia que provavelmente era uma mensagem de Bardock referente à luta contra Gas. Podia ter alguma dica de como vencê-lo ou algo do tipo naquela mensagem. Vegeta pensava, se ao menos a Bulma estivesse aqui, ela poderia consertar isso. A inteligência artificial Otomiru nessa hora, galera, pedia pra Vegeta emprestar aquele objeto. Se os circuitos fossem acessados diretamente, o áudio poderia ser reproduzido em seus alto-falantes. A cena cortava e Gas estava vindo numa velocidade colossal, cortando o universo afora. Seu rosto não conseguia conter suas emoções. Ele estava com muito ódio. Ele disparava e a cena voltava para ser real, onde Mac dizia que seu irmão estava chegando numa velocidade altíssima. Como ele podia ser tão rápido assim sem uma nave? Gas realmente tinha se tornado um ser supremo. A cena ia para Otomiru consertando o rastreador e ele começava a mexer de um lado para o outro, até que ele conseguia. A mensagem de Bardock começava a ser emitida, era uma mensagem de voz gravada no combate contra Gas, onde Bardock falava para Monaito ir o mais longe que ele podia. Ele ficaria e iria deter Gas. Eles precisavam sobreviver. E nessa hora, galera, ao ouvir a palavra sobreviver, Goku começava a sentir algo. A palavra sobreviver começava a ecoar no seu interior. Nos seus olhos, a lembrança de Bardock e Gine aparecia. Lá seus pais falavam: você tem que sobreviver. Um choque acontecia em Goku. De pouco a pouco, um flashback de 40 anos atrás nos era mostrado. O combate de Bardock e Gas, o Namekuseidin, Monaito e Granorá quando crianças se escondiam. No confronto, Bardock energizava seu punho e golpeava. O pequeno Gas era jogado para longe em meio à floresta, mas parava em pé. Com seu rosto levemente ferido, ele dizia: entendo, tem uma cauda, logo você é um Saiyajin. Mesmo assim, você tem bastante poder de luta. Pensei que só tinham enviado guerreiros de classe baixa pra cá. Pelo jeito eu me enganei. Na sua frente, Bardock chegava em alta velocidade e atacava. Gas se esquivava de tudo. Ele carregava uma esfera de Ki e lançava. O Saiyajin olhava aquilo e arrebatia pra longe. E um gancho de direita no estômago de seu oponente chegava. Ele carregava o golpe e chutava. Gas era arremessado novamente pela floresta afora. E Bardock acreditava que tal golpe havia surtido efeito. Ele ia até Monaito e mandava ele ir o mais longe que podia. Ele iria deter Gas. Granorá e Monaito precisavam sobreviver. De repente ele escutava algo. Uma explosão acontecia e Gas saía do ar. E de repente ele já estava na sua frente. Ele dizia: você não pode escapar de mim. Bardock olhava aquilo e falava: meus golpes não surtiram efeito? Que monstro! Gas falava: vamos acabar logo com isso. Não pretendo perder a confiança de Eric aqui. Meu irmão me deu ordens para acabar logo com isso. Nossa. Então, vamos lá. Não, ele faz tudo que o irmão manda. Esse irmão dele ainda vai fazer alguma coisa com ele. O capítulo 83 se iniciava com Gas materializando uma massa. Na página estava escrito: a verdade desses 40 anos. Aqui estão as pistas para que Goku derrote Gas. Monaito dizia que os Namekuseidins e os Cerealianos já haviam aceitado seus destinos, então o Saiyajin poderia sair de lá e viver. Bardock questionava do que ele estava falando e Gas o interrompia, dizendo que por mais que ele fugisse de lá, o futuro dos Saiyajins possivelmente não seria duradouro. Pelo menos era isso que ele ouviu de Eric. E aqui, galera, já podemos ligar o fato de que Bardock, no filme do Broly, estava indo até o planeta Vegeta, preocupado com o que Frieza poderia fazer com a sua raça. Foi Gas quem deu essa informação pra ele. E no combate o Saiyajin dizia que aquele papo furado não importava.
Quem não teria futuro seria Geass e seus irmãos. Ele atacava, mas Ele era já desviado, sabia e o que Geass ia acabar com o planeta contra-atacava. Vegeta. Bardock bloqueava, mas mesmo assim ele tomava dano. O Saiyajin agarrava a arma e jogava seu oponente pra longe, no meio da floresta. Bardock dizia pra Monaito que aquela luta era dele, eles deveriam sair de lá o mais rápido possível. acaba que Afinal, atrapalha. ficar lá só iria atrapalhar. Ele disparava e rapidamente chegava na frente de seu oponente atacando. Ao receber os ataques, Geass alertava que seus golpes eram como agulhas atingindo um metal Katin. E pra quem não se lembra, galera, tal metal é o mais resistente do universo 7. No. A espada Z que o Gohan quebrou Não ao tava tentar lembrando aquele disso, bloco esse de metal metal Katin aí. era Katin. E o Geass dizia que era como tal metal e o Bardock como agulhas. Porém, isso não impedia o Saiyajin de continuar atacando. Geass se irritava e uma energia elétrica acertava seu oponente. Ele dizia que não poderia perder mais tempo ali. Ele iria liberar só um pouquinho de seus instintos. A cena cortava para Monaito, que estava na sua casa agora. Com suas esferas, ele dizia que os Namekuseidins eram proibidos de usar as esferas do dragão para interesses próprios. Mas para alienígenas, talvez o uso fosse perdoado. Bardock tomava uma surra, ele analisava o poder de seu oponente e perguntava se sua raça podia aumentar o poder de luta durante a batalha. Geass dizia que aquele poder era apenas uma fração do tanto de poder que ele tinha guardado. E ele provocava. O que aconteceu com aquele seu olhar de resistência? Sumiu? O Saiyajin dizia que era o contrário. Lutar contra um adversário forte o deixava mais animado. Geass olhava irritado e num piscar de olhos ele estava acertando o Saiyajin com um chute bem no estômago. Nossa. Em seguida, outro ataque chegava. Ele mandava Bardock voando para longe numa montanha. E ao começar a se levantar e voltar para o combate, no fundo era visto um dragão gigante sendo invocado. Deixa eu ver o que ele vai pedir. Lá o dragão mágico perguntava qual era o desejo do invocador. Qualquer coisa no seu alcance seria concebido. Monaito pedia para enviar Bardock de volta para o seu planeta natal. E enquanto ele levava uma surra, o dragão falava com o Saiyajin. Ele explicava que por conta do desejo de Monaito, ele desejava teletransportá-lo para o planeta Vegeta. Bardock se assustava ao ouvir aquilo em sua mente e perguntava quem era. O dragão mágico dizia: "Eu sou um dragão que concede desejos. O meu nome é Torombo." Nesta hora, Geass olhava para o lado e se assustava. Um dragão gigante estava próximo deles e a cena voltava para Torombo e Monaito. Lá o dragão mágico dizia que tal pedido foi recusado pelo Saiyajin. Ele recusou. E o combate voltava. Bardock dizia que os Saiyajins não se retiram de combate, mesmo que isso custe suas vidas. Geass se defendia e era arrastado. Ele dizia: "Eu já te falei que seus ataques não funcionam em mim." Ele contra-atacava e jogava Bardock voando pra longe. E naquela hora o Namekuseidin Monaito falava na mente de Bardock. Ele pedia para ser escutado com atenção. Graças à boa índole do Saiyajin, ele foi salvo uma vez. Ele tinha certeza que aquele coração gentil e bondoso iria salvar mais pessoas em algum momento. Mas para isso acontecer, Bardock precisava sobreviver. Sorrindo, o Saiyajin dizia que lamentava, mas ele não aceitava ordens de qualquer um. Ele não partiria sem derrotar seu oponente. Monaito perguntava se por acaso ele não tinha outro desejo para fazer, então ele queria ser útil de alguma forma, ajudá-lo de algum jeito. E Bardock dizia: "Bom, eu gostaria que meus filhos crescessem bem. Isso é tudo que eu desejo." Ele disparava atacando e à distância os Hitai escutavam a explosão do confronto. Maki dizia que um brilho estranho acontecia há algum tempo de um lugar próximo. Eric dizia que a casa do Namekuseidin era próximo daquela região. E de repente, um feixe de luz saía para os céus. Em seguida, ele se dividia. Eram as esferas do dragão que foram separadas após serem usadas. Ou seja, Goku e Raditz iriam crescer bem, assim como desejado. Eric dizia que aquilo o preocupava, então ele iria ver pessoalmente o que estava acontecendo. Oil e Maki deveriam iniciar os preparativos para recepcionar Frieza. A cena mudava para Monaito, que dizia que o desejo de Bardock
foi para trazer esperança para o futuro. Ele olhava para Granorá e continuava: a única coisa a fazer agora é proteger a esperança que restou com todas as minhas forças. No combate, Geas fazia 2 esferas de energia e lançava uma em seguida da outra. O Saiyajin se esquivava batendo no solo e rolava para uma árvore, mas ao parar, inúmeras rajadas de Ki chegavam na sua cara. E do céu, Geas continuava a atacar, até que ele cansava e pousava no chão. Ele via o Saiyajin ferido, ele o pegava pela cauda e começava a batê-lo de um lado para o outro, até que ele o erguia e chutava. A cauda do Saiyajin era arrancada e Geas dizia: sem isso você não pode se tornar um Ozaru, correto? Já acabou para você, Saiyajin. Ele materializava uma lança e jogava, mas antes de ser acertado, Monaito entrava na frente. Ele começava a sangrar e dizia que isso foi feito para proteger Granorá, então o Saiyajin precisava vencer aquele combate a qualquer custo. Nessa hora, uma aura começava a sair de Geas. Ele estava muito irritado e falava: até quando vocês vão continuar me atrapalhando? Nessa hora, seu instinto era liberado. Uma explosão de poder acontecia. Ele disparava e atacava os dois, mas Bardock salvava o Namekuseidin daquele ataque. A pressão do golpe jogava Monaito para longe e num instante Bardock estava sendo segurado pela garganta, a ponto de perder o controle. Geas dizia que agora não existia mais o Namekuseidin para protegê-lo. Depois de tudo aquilo, ele iria atrás da criança para matá-la também. Ou seja, Bardock morreria sem conseguir proteger ninguém. O Saiyajin dizia: do que você tá falando? Eu não penso em morrer antes de te derrotar. A curta distância ele atacava, a esfera de energia explodia em Geas e em meio à fumaça Bardock começava a golpear, um atrás do outro. Ele carregava um chute e disparava. Geas era jogado nas rochas, mas ele se levantava sem grandes problemas. Ele dizia: me diga, o que você pretende com isso? Por que continuar lutando se sabe que não pode vencer? Você quer pagar pelos seus pecados antes de morrer? Acha que salvando essa criança vai compensar todos os crimes que os Saiyajins cometeram até hoje? Bardock respondia que não e Geas continuava: então seria vingança? Sente ódio porque matamos aquela mulher seriariana e o Namekuseidin? Bardock respondia novamente que não e Geas continuava: então por que continua lutando? Qual é o seu propósito? Pelo que você está lutando? Geas avançava e o Ki de Bardock explodia. Com o braço, o ataque era parado e o Saiyajin dizia que a resposta para aquelas perguntas eram óbvias. Em uma luta de vida ou morte, quem seria o idiota de pensar em qualquer coisa além da vitória? Bardock golpeava com uma potência absurda no estômago de Geas e continuava: eu luto enquanto existir um inimigo para ser derrotado. É só isso. Ele abria a mão e disparava uma rajada de Ki. Uma explosão gigantesca acontecia e Geas era jogado para longe, sangrando, com dor. Ele se perguntava: o que tá acontecendo aqui? Eu pensei que os Saiyajins não possuíssem nenhum outro poder oculto além do Ozaru. Friamente Bardock dizia: então você achou errado. Nós Saiyajins sempre evoluímos toda vez que ultrapassamos os nossos limites. Geas começava a enlouquecer ao ouvir aquelas palavras. Um Heli Saiyajin não poderia vencê-lo. Ele batia a cabeça no solo sem parar, enquanto perdia mais e mais sua consciência. Bardock não dava tempo e encurtava chutando e o jogava para longe. Eric via aqueles ataques nos céus e compreendia que seu irmão havia liberado seus instintos. Até que Geas pegava a distância, parava numa montanha e enquanto enlouquecia, Bardock carregava uma esfera de energia e lançava. O golpe acertava em cheio e outra explosão acontecia. Quando a poeira baixava a distância, Geas havia sido derrotado. A sua forma final já não existia mais. Porém, aquela luta foi demais pro Saiyajin, que caía sem forças no chão. Um tempo se passava e Eric chegava até o local.
Ele dizia que não achava que Gas perderia o controle depois de liberar seus instintos. Pelo jeito, ele se equivocou e Gas precisava de mais treinamento. Ele percebia que Bardock ainda estava vivo e o Saiyajin começava a falar que ele pensava que os Hita eram aliados de Frieza. E aqui, galera, se lembrem, os Saiyajins e Frieza nessa época eram aliados. Atacar um era como atacar o outro. Os Saiyajins pertenciam ao exército de Frieza nessa época. Por isso que o Bardock diz isso. Eric dizia que eles tinham sua própria forma de fazer negócios. Porém, o Saiyajin nem imaginava o que Frieza tinha em mente. Eles eram tão ingênuos. Ele alertava: se vocês ficarem nessa, um meteoro pode cair na cabeça de vocês. E se lembrem que no futuro, antes de Frieza revelar a todo mundo que havia destruído o planeta Vegeta, o boato que rolava era que um meteoro gigantesco colidiu com o planeta Vegeta do nada e destruiu o planeta. Bardock perguntava o que o Eric estava querendo dizer com aquele papo. Eric dizia quem sabe, e num instante ele disparava um laser no braço do Saiyajin e Bardock caía da montanha. E galera, eu vi algumas pessoas perguntando o que deveria ter nessa arma, qual era o material, e a resposta é que pode sim ter uma tecnologia avançada. Porém, se lembrem da saga Namek, quando o Vegeta pede pro Kuririn atacá-lo. O Kuririn dizia que nunca conseguiria deixar o Vegeta perto da morte com o seu poder. O Saiyajin respondia que se ele fosse pego com o Ki baixo, isso iria acontecer sem problemas. O Bardock tá todo ferrado aqui, então é bem provável que isso aconteceu. O Eric dizia que ele não havia acertado num ponto vital. Ele caminhava até a ponta da montanha e nessa hora recebia uma ligação. Mack dizia que a nave de Frieza estava quase chegando naquele planeta. Eric respondia que já estava indo e disparava várias vezes na direção de onde o Bardock caiu. Ele dizia que isso deveria bastar, afinal Bardock deveria morrer de qualquer jeito pelas condições que estava. Ele partia com seu irmão e no meio da floresta o Saiyajin agonizava. O tempo se passava e no meio dos destroços, Monaito começava a acordar. Ele começava a procurar o Saiyajin até que encontrava. Ao chegar perto, Bardock ainda estava consciente, apesar de estar bem ferido. O Saiyajin perguntava se estava tudo bem e Monaito respondia que Namekuseidins não morriam tão fácil. O Saiyajin ficava muito feliz e perguntava do garoto seriariano. Ele estava bem? Monaito dizia que sim, e os Hita foram embora, deixando todos finalmente em paz. Ou seja, Bardock havia vencido aquele combate. Com o Scouter do Saiyajin no chão, o capítulo se encerrava. Eita, caramba! Só quero Após Bardock derrotar Gas, o capítulo 84 começava com a gravação do Scouter finalizando. O Namekuseidin Monaito dizia que após conseguir se mover, Bardock saiu daquele planeta e esqueceu aquele rastreador. E um outro flashback do Saiyajin chegando na sua casa nos era mostrado. Lá, o bebê Goku via seu pai chegando, ferido, e sua mãe cuidando dele. Bardock colocava a mão na incubadora e sorria, e o bebê Goku voltava a dormir. E assim os dias se passavam, suas lembranças eram fragmentadas. Ele se lembrava do seu pai saindo de casa enquanto sua mãe ficava lá com seu irmão. Ele se lembrava das amigas da família indo lá visitá-los, sua mãe interagindo com ele, descansando. E assim o bebê Goku voltava a dormir. O tempo se passava e seu pai estava lá, olhando aquele bebê crescer. Até que o dia que ele foi tirado da incubadora, foi lavado e colocado numa nave espacial. Sem saber o que acontecia, o bebê Goku foi enviado para outro planeta pelos seus pais. Assim, sem entender nada, ele atravessou o universo sozinho e chegou na Terra. Aquelas lembranças agora faziam parte de Goku. O flashback acabava e ele dizia entender o que significava de verdade o que era o orgulho dos Saiyajins. Na verdade, ia além. Relembrar o rosto de seu papai fez ele lembrar o que era isso. Do meu papai, Goku dizia que, na verdade, antigamente, ele não confiava de verdade no seu poder. Vegeta ouvia aquilo e falava que ele também tinha se esquecido disso. Sua mentalidade de carregar os pecados dos Saiyajins estava errada. O que ele deveria carregar era apenas o orgulho. Inclusive, ele não esperava
que fosse o pai de Goku que o lembraria de tal coisa. Ele continuava: o mais incrível de tudo isso é que Goku e Raditz sobreviveram quando crianças graças às esferas do dragão. Esse papo de crescer bem é pura besteira. Desde quando os Saiyajins são mimados dessa forma? Goku ouvia aquilo e dizia: olha quem fala, você tá sempre mimando o Abra. E Vegeta dizia que não era a mesma coisa. Monarca ouvia aquelas palavras, lembrava de seu salvador e dizia: Bardock, eu não imaginava que a sua vontade seria transmitida através desse pequeno aparelho. Ele olhava para Vegeta e dizia: o orgulho de uma raça não está em expiar seus pecados. Ele olhava para Granorá e continuava: também não é sobre vingança. O verdadeiro orgulho está em aceitar sua natureza e as suas convicções. Isso vale para todas as raças. Ele chamava Goku e Vegeta e materializava suas roupas. Porém, era diferente. Eram roupas que os Saiyajins usavam no passado. Os dois se impressionavam e Goku pedia se não tinha como usar sua roupa antiga. Monaito questionava o porquê dele não querer se vestir como seu pai, e até Vegeta dizia que não se sentia mais confortável com aquelas roupas. A cena cortava para Gas, voando pelo universo. Ele chegaria em Cereal em 10 minutos. Porém, nessa hora, cortando o universo numa velocidade colossal, ele sentia a presença dos Saiyajins. Um teletransporte no espaço acontecia e naquele instante, Gas estava no planeta Cereal. Goku e Vegeta tomavam um susto. O atual mais forte do universo começava a se levantar e dizia para eles saírem de lá. Oyu via seu irmão e comunicava que Gas estava no planeta. Maki se impressionava com a velocidade que ele chegou e perguntava para Eric o que eles iriam fazer agora. O líder da família dizia que eles iriam esperar, porém manteriam a distância para apenas assistir. A cena voltava para Will, indo até seu irmão e perguntando se estava tudo bem. Gas dizia que ele estava perdendo tempo demais. Ele iria acabar com tudo isso o mais rápido possível. Ele pedia para o seu irmão comunicar isso a Eric e Will saía voando de lá, dizendo que eles iriam esperar com algo gostoso para ele comer depois da luta. De dentro da casa, das sombras, Goku e Vegeta começavam a sair. Os dois iam caminhando bem tranquilamente e começavam a encarar seu oponente. Gas dizia que ele pensava que os dois haviam fugido de lá. Goku respondia que quem iria embora era os Hita. Gas retrucava que eles iriam embora sim, mas só depois de matá-los. Vegeta escutava aquilo e dizia que queria derrotar aquele oponente, mesmo que custasse a sua vida. Goku alertava que Vegeta não iria se divertir sozinho. A resposta do príncipe dos Saiyajins era: então teremos que lutar ao mesmo tempo. Nota-se aqui, galera, uma diferença de comportamento. Vegeta raramente pede pra lutar junto com Goku, apenas em treinamento contra o Whis. E nessa hora, o Ki de ambos começava a sair. Goku dizia: eu vou acabar com ele primeiro. E Vegeta respondia que não, seria ele. O Ki de ambos explodia. Goku com o instinto superior e Vegeta com o ego superior. Outro dia eu vi essa imagem. Cada vez mais. Eu pensei, no céu, aquela energia era vista de longe. Na nave espacial dos Hita, Maki perguntava que transformações eram aquelas. Oyu explicava pra ela sobre o que ele tinha escutado. A do Goku era instinto sei lá o que. A do Vegeta era algo sobre o seu ego. Maki dizia que não queria saber o nome, e sim se elas eram fortes ou não. Oyu olhava a sério e dizia: são fortes sim, e pra caramba. A cena voltava para Gas. Ele perguntava se eles atacariam juntos. Se sim, os Saiyajins continuavam estúpidos como sempre. Mesmo juntos, não faria diferença alguma. Goku dizia que ele não estava entendendo o que acontecia ali, e Vegeta complementava: não tem nada a ver com as nossas chances de vitória. Agora, o que nos motiva é o nosso puro desejo de vencer. Como dois Saiyajins puros, eles avançavam e iam até Gas. Goku preparava para socar e Vegeta para chutar. Porém, ao golpear, Goku era parado com um braço apenas. O chute de Vegeta bloqueado com outro braço. E Gas perguntava: então é isso tudo que podem fazer? Os dois Saiyajins tomavam distância e Goku voltava chutando, porém era desviado. Mas de repente,
Vegeta estava na cara de seu oponente golpeando, mas novamente era desviado, e assim se repetia. Os socos e chutes de Goku eram evitados, mas de cima, Vegeta chegava atacando com mais potência. Porém, tal estratégia se mostrava inútil. Gears ia pro céu e os observava, mas num instante, Goku estava lá na sua cara golpeando. Vegeta olhava aquilo irritado e disparava. E novamente, os dois atacavam em sincronia, instinto superior e ego superior. De pouco a pouco, começava-se a notar que eles pressionavam o mais forte do universo, até que um soco de Vegeta era bloqueado, ele era acertado e jogado pra longe. Já Goku era chutado, porém os dois paravam no solo com muita tranquilidade e disparavam novamente pro céu. Os dois chutavam e o mais forte do universo era jogado para trás. O avanço continuava e a gente percebia que tudo que o Gears estava fazendo ali era se defender daqueles ataques. Eles voavam para muito longe, até que de repente Gears girava no ar, parava em guarda, erguia seus braços e disparava uma rajada de Ki. Porém, os Saiyajins desviavam. Do céu, um Kamehameha e um Gallic-Hu começavam a ser carregados. Os ataques eram disparados. Quando ia acertar Gears, um teletransporte acontecia atrás deles com uma massa gigantesca. Ele atacava. Vegeta era acertado, porém Goku não. Os ataques com aquela arma eram todos evitados por Goku, porém de repente um chute acertava. Muitos questionaram o porquê, como o instinto superior foi acertado. Se lembrem, galera, do que o Granorá havia dito. Essa forma do Goku começa no 100%. Com o tempo, ela vai perdendo eficiência. E assim acontecia. Goku agora era pressionado. Gears falava para eles pararem de se achar. Mas nessa hora, Vegeta carregava uma esfera de energia. Ele dizia: saia daí, Kakaroto. Essa é a técnica dos deuses da destruição. Se os seres vivos forem acertados, eles irão desaparecer num instante. Vegeta lançava a esfera da destruição e dizia: se você é o mais forte do universo, tente dar conta disso. Gears olhava aquele ataque chegar e Goku se teletransportava. O mais forte do universo materializava escudos. Ele iria lidar com tal situação. A colisão acontecia. E aqui, galera, mostra pra gente que essas armas que o Gears materializa são feitas de algum material especial. No combate, Vegeta empurrava seu ataque. Goku aparecia do seu lado e empurrava tal energia junto. O escudo de Gears começava a ser evaporado. No céu, Maki se mostrava preocupado. Seu irmão estava perdendo espaço de pouco a pouco. Eric perguntava para Will se os dois usaram essas transformações antes do desejo de Gears ser o mais forte do universo. Will respondia que sim, eles mostraram tal forma na luta contra Granorá. Eric dizia que então ficaria tudo bem, os dois lutar juntos já era algo previsto. Porém, ele alertava que o poder de mais forte do universo do Gears era diferente do Granorá. Maki perguntava: diferente? Como assim? Eric sorria e dizia: só observe. A cena voltava para aquela colisão. Gears era pressionado até que de repente ele começava a empurrar de volta. A energia da destruição era devolvida para os dois. Quando iria acertar, Vegeta saía para cima e Goku tinha que bloquear sozinho. Por cima, o príncipe avançava, mas antes de golpear, ele era acertado em cheio. Em seguida, vários socos eram disparados e Gears finalizava com um cruzado no meio da cara de Vegeta, que voava para longe. Gears começava a caminhar e provocava: o que foi, Saiyajin? Olha como você sangra. Ainda acha que pode me vencer? Ferido, porém sorrindo, Vegeta dizia: sim, por que não? Gears esticava sua mão e falava para ele dizer bobagens no outro mundo. A cena voltava para Goku, sendo empurrado pela esfera da destruição. Ele notava que iria colidir com a cidade. Se aquilo acertasse lá, tudo seria dizimado. Ele jogava tal energia pro espaço. Ele localizava Vegeta e ia até lá.
Porém, ao chegar, Goku notava que Vegeta estava golpeando o mais forte do universo. Geass perguntava: que truque é esse? Como consegue se mover nesse estado? Vegeta explicava que os danos que ele havia recebido não era nada, só servia como fonte de energia. Ou seja, ele poderia ficar cada vez mais forte. Se Goku perde qualidade conforme o tempo passa na sua forma final, Vegeta vai ficando cada vez mais forte ao tomar porrada. Geass olhava a sério e o capítulo era encerrado. No fim da página estava escrito: nem vingança, nem se castigar por seus crimes. É a ambição pela vitória que mantém Vegeta de pé. O Goku e o Vegeta é o Yin e o Yang, cara. Um complementa o outro. Capítulo 86 começa com Geass elevando seu Ki numa bela página inteira e Goku ficava chocado com aquele poder repentino. Em seguida, Eric olhava seu irmão suprindo toda aquela diferença de poder de momentos atrás. Ele recuava até uma montanha e adorava o que estava vendo. Rapidamente, Geass erguia seu braço e Goku ia pra cima com a telecinese de seu oponente. Ele era sufocado, ele gritava de dor. O objetivo de Geass era arrancar a cabeça do Saiyajin. Até que de repente, Goku se teletransportava, aparecia atrás de Geass atacando, porém era inútil. Goku era contra-golpeado, recuava, olhava pro seu oponente, galera. Porém, num piscar de olhos, não tinha mais ninguém na sua frente. Geass estava atrás de Goku dizendo: eu me sinto esplêndido agora. Cada célula minha serve como combustível. Essa é uma sensação que eu nunca senti antes. Goku era agarrado pela cabeça e arremessado para longe pela floresta. Ele voava para o céu, mas em seguida, com a telecinese de Geass, Goku começava a ser controlado no ar. O vilão formava um tornado gigantesco no ar com seu poder. Geass carregava seu Ki na ponta do dedo e dizia que ele não iria escapar disso. O disparo ocorria. Goku via o ataque chegando, porém se esquivava. A rajada de Ki cortava o céu. Ela ia pro universo afora. Goku olhava para baixo e nos era mostrado. Ele havia se esquivado. Porém, seu peito foi rasgado, mas num instante, outros disparos começavam a chegar sem parar e acertava ele em cheio. De muito longe, aquele tornado gigantesco era visto. As montanhas ficavam pequenas. Os irmãos de Geass viam aquele poder impressionados até que os ataques em Goku cessavam. Ele começava a cair do céu e quando batia no solo, Eric dizia: vocês viram? Quando o Geass quer, ele sabe lutar de verdade. Maki dizia que ficava feliz que seu irmão estava vencendo, porém tudo aquilo era estranho demais. A cena voltava pro combate, e lá Goku era enforcado. Geass sorria, formava um braço de Ki gigante e golpeava. Goku era jogado pra longe e ficava destruído no chão. E os Hita continuavam conversando sobre seu irmão. Oil dizia: olhando pra ele, parece que ele envelheceu bastante. Eric dizia pra ele não se preocupar, o poder dele não havia diminuído. Na verdade, era o oposto, tinha aumentado. E aqui, galera, a gente nota que o Eric é um desgraçado. Ele tá cagando e andando por mão dele. Exatamente, mas, enfim, o Goku se levantava e dizia pra Geass que seu corpo não estava em sincronia com o seu poder. De longe, Geass se preparava para chutar e dizia: o meu poder se dissociou do meu corpo. Ele formava um pé gigante de Ki e chutava. Goku voava para cima, se reposicionava e voltava atacando. Nessa hora, Geass formava punhos de Ki e avançava. Ambos se preparavam para se chocar, mas de repente, uma rajada de Ki passava entre eles. Ambos se esquivavam. E de longe nos era mostrado o Granolah. Goku adorava ver ele bem, porém Eric o odiava. Naquela hora, Granolah disparava e chegava atacando Goku. Eles iam pro chão e Eric começava a dar risada. Ele achava que Granolah tinha ficado do seu lado agora. Ele dizia que se os Saiyajins fossem mortos, Granolah poderia voltar a trabalhar com os Hita. Geass não gostava de escutar aquilo e a cena cortava pra Granolah. Ele tinha um plano. Ele não queria atacar Goku, só queria tirar ele de perto do oponente. Ele dizia que escutou as palavras de Bardock enquanto dormia. Então ele pedia
energia para Goku deixar ele terminar as coisas. Ele questionava se Goku confiava no seu poder. E de longe, enquanto Gas esperava, a fumaça começava a se dissipar. Goku e Gas em pé, com o Cereariano carregando seu Ki nas pontas dos dedos. Ele apontava e Goku se preparava. Eric se irritava vendo aquilo, porém Gas não. Ele gostava do que via. Goku dizia que iria manter Gas ocupado e enquanto isso ele deveria acumular poder para derrotá-lo. Granorá agradecia e voava para uma montanha atrás. Gas ia para cima deles e Goku se preparava. De longe, um punho de Ki era formado e acertava Goku. O Saiyajin bloqueava e devolvia um chute imbuído de Ki. Ele mimetizava a habilidade que seu oponente acabou de usar. Olha, sabe o que isso me lembrou? Quando... Não, minha garganta é péssima. Quando o Goku teve que ir lutando contra o Raditz e o Piccolo teve que... Makanko Sapo, eu acho que é isso mesmo. Se eu não estiver falando errado a técnica. Mas aí o Piccolo tinha que ficar segurando, né? A onda, o Goku tinha que ficar segurando a onda enquanto o Piccolo tava acumulando energia pra atacar depois o Raditz. Isso me lembrou. No céu, porém tal ataque não pararia. Ele materializava punhos e pés com o seu Ki e jogava Goku pra longe. Ao cair, seus pés de Ki chegavam atrás pisoteando o Saiyajin. Por mais que Gas sangrava, era Goku quem estava praticamente fora do combate. O vilão olhava para Granorá e se assustava. Tinha muito poder sendo acumulado ali. O Rita carregava uma esfera de energia e lançava, mas num instante, uma barreira de Ki aparecia em volta de Granorá. Era Goku que o protegia, e ele dizia: ninguém desistiu da ideia de te derrotar. Nessa hora, Gas começava a ficar irritado com aquela situação e disparava inúmeras rajadas de Ki que acertavam o Saiyajin em cheio. E ele não parava, de pouco a pouco, acertando cada vez mais no Saiyajin. Goku perdia a consciência e Gas percebia que atrás dele, muito Ki estava sendo carregado. Porém, galera, Granorá não podia disparar aquela esfera de energia. Mesmo com dor, Gas sorria. Ele entendia que nada iria acontecer. Ele esticava sua mão para atacá-lo, mas nessa hora Vegeta chegava com uma cabeçada. Eles caíam no chão e o príncipe Saiyajin questionava se Granorá ainda não estava pronto para lançar aquele ataque. Nessa hora, galera, o Will e Maki disparavam para ajudar seu irmão. Porém, o Namekuseidin Monaito aparecia na frente e os colocava num estado de sono. Ele dizia que a sua hipnose era sua única grande habilidade. Parabéns, ele olhava pro lado e questionava se Granorá ainda não estava pronto. O Cereariano respondia que sim, ele tinha energia o suficiente para derrotar seu oponente. E nesta hora, galera, muito Ki começava a ser exalado da sua esfera de energia, porém não era lançada. Eric dizia que Granorá não iria jogar tal ataque. Se tal esfera de energia atingisse o solo, o planeta seria destruído. E Granorá não iria destruir o que ele sempre quis proteger. Nessa hora, galera, aproveitando a situação, Gas jogava Vegeta pra trás e avançava. Nos era mostrado Goku apagado no chão, mas de repente ele abria o olho e sua forma do instinto superior completo chegava. E aqui, galera, lembra muito aquele momento do poder. Isso é isso que eu lembrei. Dama na cara e depois se levantando. Em seguida, pessoal, um Goku gigante de Ki se erguia do solo. Gas olhava pra aquilo assustado e era pego. Goku é isso que vocês falaram que era o Suzano? Que isso aí eu tomei spoiler. E jogava Gas pra longe. O objetivo era lançá-lo pra longe que era tipo Suzano, sei lá, uma coisa lá. Apontava pra cima, mas começava a reclamar de dor nos seus olhos. Seus olhos haviam sido alvejados há pouco tempo. Então, a inteligência artificial Otomiru assumia a responsabilidade. Ele dizia que iria ajeitar sua mira, e assim era feito. Todos gritavam para ele disparar aquele ataque de uma vez. A esfera de energia poderosa começava a aumentar consideravelmente.
e em seguida um Tô último arrepiado. aumento. Perto das montanhas, aquela esfera era gigantesca e tal ataque era disparado. A esfera de energia ia para longe do planeta numa velocidade colossal e o alvo era acertado em cheio. Um brilho aparecia no céu, em seguida um silêncio estranho, até que de repente o planeta sacudia. Um vento forte aparecia em seguida. Goku e Vegeta eram jogados para longe, porém Granorá os segurava. Frustrado, Eric via seus planos sendo jogados fora. Oil e Maki acordavam da hipnose e já estavam procurando seu irmão. Porém, era tarde demais. E aqui, galera, nota-se a diferença entre os irmãos. Eric não dá a mínima pro Gas. Já Oil e Maki são gente boa de certa forma. Vegeta questionava se Gas havia sido derrotado e Goku dizia que sim. Granorá olhava pro céu e de longe ele observava o vilão caindo, até que ele batia no solo e seus irmãos se preocupavam. Mas Granorá os tranquilizava. Ele dizia para eles não se preocupar, ele não havia jogado aquele ataque para matar. Vingança não era mais seu objetivo. Porém, ele ficaria inconsciente por alguns dias. Então, eles deveriam sair de lá e nunca mais se meter com eles. Oil e Maki escutavam aquilo irritados e disparavam atrás de seu irmão. Goku e Vegeta iam até Granorá elogiando ele por ter finalizado a luta e o Serialiano começava a se desculpar por tudo que ele fez anteriormente. Ambos Saiyajins sorriam e Vegeta dizia que só agora que ele foi dizer isso. Afinal, pessoal, eles lutaram por muito tempo. A cena cortava para Gas numa cratera destruída no chão e o capítulo acabava todo aqui. Lascado. Cara, olha, foi muito bom ter deixado o Gas... O capítulo 87 começa com Vegeta dizendo pra Goku que esse tipo de vitória era algo deprimente. Eles deveriam melhorar o quanto antes pra chegar num próximo andar. Isso, Granorá começava a tossir sangue no chão. Vegeta dizia que aquele ataque o deixou bem debilitado. O Serialiano explicava que era isso mesmo. Ele usou uma técnica que usava a vida de quem o realiza. Ou seja, provavelmente ele havia diminuído ainda mais sua expectativa de vida, que já era baixo. Havia restado 3 anos de vida depois que Torombo realizou seu desejo. E agora deveria ter ainda menos. Goku dizia que o que ele fez era loucura. E Vegeta questionava: será que Gas fez o mesmo pedido que ele? Granorá dizia que provavelmente, porém ele não sabia o quanto da vida do seu oponente foi encurtada. E nessa hora, galera, Monaito chegava dizendo que iria curá-lo. Ele se preparava, se concentrava e de repente tomava um susto. Ficava olhando para suas mãos e Goku questionava se ele havia usado todo o seu poder, era por isso que ele não conseguia curar? Monaito dizia que na verdade não. Ele sentia agora que poderia curar e restaurar qualquer um completamente. E assim, galera, ele fazia. Granorá era curado. Em seguida, Goku. E por último, Vegeta. Eles estavam recuperados 100% agora. Monaito dizia que nunca imaginou que suas habilidades fossem despertar sua velhice. Isso ocorreu porque ele usou várias vezes tal habilidade durante o combate. Enquanto eles conversavam, Eric observava aquele papo irritado e dizia ter calculado mal as coisas. O poder do mais forte do universo era aquilo? Não tinha sido suficiente. Ele não deveria ter confiado nas esferas do dragão. E em seguida, ele via sua nave passando por cima e mandava eles abrir a escotilha para zarpar. Ele saía voando, Vegeta percebia, avisava o pessoal e Goku o chamava. Ele questionava se Eric deixaria seus irmãos para trás. Porém, galera, o Eric não dava a mínima. Ele dizia que não tinha tempo para seus irmãos. Para o Gas já estava fora do combate. Porém, pessoal, ao falar isso, algo chegava atrás e um feixe de energia passava pelo peito de Monaito, sem que ninguém ali tivesse reação para defendê-lo. Todos pegos de surpresa, desprevenidos, e o curandeiro da equipe havia sido derrubado, perfurado no peito. Granorá olhava assustado e os Saiyajins se preparavam, porque lá no céu, Gas se mostrava pronto para continuar o combate. Ele questionava: você disse que não está mais interessado em se vingar, Granorá?
Mas e agora? Gente, Ainda ele tá pensa assim ridículo. depois Eu achei que disso? ele já tinha morrido. O já. Seriariano olhava irritado, porém, pessoal, ele não se descontrolava. Ele descia para ajudar o seu vovô de criação. Goku e Vegeta olhavam irritados e disparavam para cima de seu oponente. E aqui, galera, não confundam, o Goku não está na forma base como eu vi muita gente dizendo. Ele está usando o instinto superior de um jeito que ele achou que funcionaria melhor para ele nesse momento. Isso foi explicado recentemente já. Dito isso, vamos continuar. Sim. Ambos avançavam, porém Ges estava mais forte. A diferença entre ele e Goku, que era pouca capítulos atrás, já não existia mais. Ele estava queimando suas células cada vez mais. Ou seja, enquanto lutava, ele ficava muito mais forte. Vida em troca de poder. Com telecinese, Vegeta e Goku eram controlados. Em seguida, um teletransporte do vilão acontecia e ele aparecia em cima golpeando. Ambos caíam, se reposicionavam, porém já voltavam atacando. Rapidamente, Goku chegava primeiro, porém em seguida, Vegeta já estava atacando. O vilão era mandado pra cima e quando iriam mandar um super ataque pra finalizar, Ges abria seus olhos. Ele se preparava e soltava um ataque colossal. Que isso, o cara não morre. Vegeta viam aquilo chegando e de longe nos era mostrado tal energia cortando o céu. Os Saiyajins bloqueavam, porém num instante Ges passava pela sua própria energia. Ele chegava chutando ambos e já se reposicionava. Ambos eram jogados para longe e Goku dizia: ele se jogou pra dentro do seu próprio ataque de energia. Tipo isso. Será que ele não tá mais nem aí pros danos do seu corpo? Pelo jeito dizia que aquele estilo de lutar era loucura. Era como se ele lutasse como alguém que já estivesse morto. De longe, quando a luta retornava, Granolah tentava reanimar seu avô de criação. Enquanto agonizava bastante, ele dizia que estava tudo bem. A vida dele, na verdade, tinha acabado há 40 anos atrás, quando todos os Namekuseidins daquele planeta foram mortos. Seu legado era criar e cuidar de Granolah até agora. E isso já tinha sido feito, então ele não era mais necessário. Ele agradecia e concluía: pude passar o fim da minha longa vida ao seu lado, e isso me fez muito feliz. Granolah tentava desesperadamente fazer algo, porém era inútil. Ele não tinha a habilidade de cura necessária para curar Monaito. E enquanto isso, no combate, Goku chutava. Um som de osso quebrado podia ser escutado vindo de Ges. Seu braço era quase arrancado com aquele golpe. Porém, galera, era como se isso não fizesse diferença alguma. Ele fechava seu punho e golpeava com aquele braço mesmo. Vegeta tomava um susto. Ele via aquele quase morto-vivo dando risada e Goku questionava como ele pôde mover o braço. Vegeta explicava que era como uma maldição. A maldição de se tornar o mais forte do universo. Seu poder iria crescer absurdamente, não importava o que iria acontecer com seu corpo. Enquanto existisse vida, ela se converteria em poder. Eric via seu irmão quase morrendo, porém ele não dava a mínima. O importante era que Ges estava forte o suficiente para vencer. Porém, Maki aparecia dizendo para ele parar com tudo aquilo. Isso não era normal. Eles deveriam ir embora. Vencer aquela luta naquele momento não era algo necessário. E nessa hora, o canalha do Eric dava um tapa na sua irmã e mandava ela calar a boca. Ele dizia: eu já disse que não haverá outra chance. Não resta quase nada de vida pro Ges. Ele teve que sacrificar toda a sua expectativa de vida para se tornar com larga vantagem o mais forte do universo. Porém, galera, ao dizer isso, Ges escutava e cessava seus ataques. Ele olhava preocupado e questionava: espera aí, eu estou morrendo? Ele recuava desestabilizado, caía de joelhos próximo da água e começava a ver seu reflexo. Ele perguntava o que tinha acontecido com seu rosto. Porém, seu irmão não dava a mínima. Ele mandava parar de perder tempo e matar logo aqueles caras. Ges deveria fazer algo por ele, nem que seja no final da sua vida miserável. Enquanto ele perdia tempo, alguém cada vez mais se aproximava. Porém, ao falar isso, já era tarde demais. Esse alguém era Frieza e ele pousava no campo de batalha.
O choque de todos ali era Eu sabia claro. que ele ia O participar, Imperador mas do não sabia Universo qual havia hora. chegado. E tudo isso sem que ninguém ali tivesse percebido. Caramba! Guess aos poucos olhava, se virava pra Frieza e o Imperador do Universo dizia: há quanto tempo, Guess? Goku via Frieza chocado e o Imperador continuava: vejo que vocês têm algo pra tratar comigo, então me digam o que é. Guess ficava relutante ao dizer até que ele falava: eu vou te matar. Sua forma magra sumia, dava origem à sua forma descontrolada. Guess investia agora com poder total. O Imperador do Universo sorria e quando ele seria pego, uma transformação acontecia. E num instante, seu oponente estava perfurado. Todos olhavam aquilo sem reação alguma. O mortal mais forte do universo havia sido derrotado num único golpe. Frieza sorria e aos poucos a pele de Guess se desfazia. Restava apenas seu esqueleto, que caía aberto no meio. Enquanto a forma transformada do Imperador do Universo já não existia mais. Aquilo aconteceu sem que ninguém ali tivesse percebido. Frieza se limpava, olhava pro esqueleto, colocava seu pé em cima do crânio de Guess e quebrava. Eric tomava um susto e o Imperador se dirigia até aquele que o chamou. E ele dizia: Eric, eu recebi o seu chamado, então eu vou te perguntar outra vez, o que vocês querem comigo? Eric não sabia o que dizer ali e Vegeta e Goku, galera, também ficavam chocados. Frieza venceu o cara mais forte do universo com um único gol. E o Imperador continuava: já que me fizeram vir até aqui, espero que tenham um bom motivo, ou eu não vou perdoá-los. Eric dizia que tudo foi um mal entendido, eles não tinham nada a tratar na verdade. Ele pedia desculpas. Porém, galera, Frieza não caía naquele papo, ele insistia. Talvez você quisesse usar Guess pra me matar, correto? Eric ficava preocupado e Frieza continuava: sinto muito, Guess agora não é nada demais que poeira. E enquanto isso nos era mostrado, Guess tinha virado poeira de fato. Ele estava sendo levado pelo vento. E num instante, Frieza aparecia na frente de Eric e ele dizia: há 40 anos eu sabia de suas ambições, mas eu quis deixar você solto por aí, apenas para usá-lo em benefício do meu próprio exército. Eric ficava preocupado e Frieza continuava, passando por ele. Não há nada nesse universo que eu não tome conhecimento. Como, por exemplo, que o mais fraco dos Hitá é você. Oil e Maki escutavam aquilo, descobrindo que seu irmão e líder era o mais fraco entre eles. E Eric perdia sua postura. Ele, que é um cara ardiloso, inteligente, finalmente perdia sua postura e atacava. Porém, tal golpe era bloqueado facilmente. Frieza esticava a mão e o outro mundo ganhava mais uma alma no único ataque. Quando Oil e Maki se davam conta, seu irmão já não existia mais naquele plano. Eles gritavam desesperados e Frieza decidia voltar seu olhar para os Saiyajins agora. Ambos se preparavam e ele os cumprimentava. Goku questionava como ele conseguiu matar o Guess. Frieza ficava confuso e perguntava: como? Por que a pergunta? E Vegeta explicava: Guess se tornou o guerreiro mais forte desse universo. Supõe-se que ele seria bem mais forte do que você. Sorrindo, Frieza dizia: desse universo? Ah, eu entendi. O que acontece é que até pouco tempo eu estava em um mundo de outra dimensão. Então talvez eu não fui considerado como alguém desse universo. Goku questionava: outra dimensão? Como assim? E Frieza explicava: por coincidência, em um dos planetas que eu conquistei, havia uma sala onde o tempo flui de forma diferente. Vegeta se dava conta que se tratava de uma sala do tempo e Frieza concluía: lá eu fui capaz de treinar durante 10 anos. Goku e Vegeta se assustavam e ele continuava: eu não podia ficar perdendo para Saiyajins o resto da minha vida. Eu precisava ficar mais forte. O Imperador se preparava e ali surgia um novo patamar de força, uma nova forma. Se Frieza no passado disse que ele escolheu a cor dourada para se comparar com os Saiyajins, ele chamava agora aquele estado de Black Frieza. E ele fazia questão de enfatizar:
Tive muito trabalho para alcançar essa forma. E galera, que eu pergunto para vocês, será que o Frieza treinou sozinho? No passado ele foi ajudado por Tagoma. Quem pode ser capaz de forçar Frieza a ponto de evoluir para esse nível? Comentem seus palpites. Os Saiyajins ficavam abismados e de repente o Imperador disparava. Goku ativava o instinto e Vegeta o ego superior, ambos preparados para o combate. Eles olhavam ele vindo sorrindo, porém aquela velocidade era colossal. Des, que podia voar pelo universo em 20 minutos, era um cara muito rápido, de fato. Porém, Goku e Vegeta tinham velocidade para trocar com ele. Mas Frieza mostrava que agora ele estava em outro andar. Ambos os Saiyajins eram acertados e caíam no chão. Vegeta e Goku, ambos ficavam agonizando de dor. Frieza virava sorrindo e desfazia aquele estado. E ele dizia: enquanto vocês dois ficaram brincando nesse planetinha, eu consegui superar vocês. Sua nave chegava e ele se despedia dizendo: meu objetivo dessa vez não são vocês, então vocês vão se livrar dessa. E aqui só uma suposição: Frieza estaria disposto a comprar briga com o panteão de deuses? Lembrem-se que no Torneio do Poder, Frieza teve a audácia de ameaçar o Zeno. Então isso é uma possibilidade. Mas vamos continuar. Ele saía voando, olhava para o Yu e Maki, que estavam escondidos atrás de um rochedo, e os chamava. Frieza perguntava o que eles pretendiam fazer dali em diante. Ele precisava de um cozinheiro e um servente na sua nave. Caso eles quisessem, poderiam vir com ele. O Yu e Maki aceitavam e o Imperador do Universo sorria, pedindo para eles o seguir. E num instante, a nave do Imperador voltava a cruzar o universo. Goku e Vegeta viam aquele peixe de luz partindo e iam até Granorá, que tentava curar seu avô de criação. Porém, ele não respirava mais, mas num instante algo inesperado acontecia. Ele estava vivo. Granorá olhava sem entender nada e de repente Whis aparecia do nada, mais uma vez mostrando que os anjos estão de fato num andar completamente diferente. Whis dizia que Monaito aparentava ser amigo de Goku, então ele decidiu ajudar só dessa vez. E finalmente tudo tinha acabado. Goku sorria e dizia que dessa vez eles não foram tão bem. Whis não dava muita bola e perguntava se eles já poderiam retornar, porque o Sr. Bills disse que não sabia como preparar um macarrão instantâneo. Então ele precisava de ajuda. Vegeta dizia que era só derramar água quente e já tava tudo certo. O Bills é folgado pra caramba, né, galera? Fazer nada. Mas enfim, o Goku se virava pro Granorá e perguntava se ele queria ir pro planeta do Bills treinar com eles. O Cereariano dizia que lamentava, mas a resposta era não. Ele tinha que ficar e restaurar todo o estado que fez naquele planeta com as esferas. Monaito falava que após isso, elas seriam seladas. As esferas já não precisavam mais existir naquele planeta. Goku dizia que era uma pena, mas fazer o quê? E Vegeta dava o radar do dragão dos Hitá pra eles. Assim, eles iriam conseguir rastrear as esferas facilmente. Quando eles iriam voltar, Monaito chamava Goku e dava o Scouter de seu pai. E na câmera, Goku o via. Ele sorria e o Whis chamava eles para partir. Goku se despedia e Granorá agradecia por tudo. Vegeta dizia que quando ele quisesse lutar contra um Saiyajin, ele poderia vir até a Terra, que ele estaria lá, disponível a qualquer momento. Granorá dizia que então estava tudo certo, só que da próxima vez ele iria vencer com toda certeza. Vegeta gostava daquela resposta e o Whis chamava. Eles partiam do planeta cereal e rapidamente já estavam cruzando o universo afora. Lá, Goku dizia: ei Whis, o guerreiro mais forte do universo que o Peixe Oráculo mencionou é o Frieza? Whis respondia: quem sabe, pode ser que em algum lugar desse universo tenha emergido um outro guerreiro mais forte. E Goku dizia que eles tinham que treinar muito mais então. Whis complementava que isso era verdade. Eles precisavam se esforçar mais. Porém, só depois do miojo. E no final da página, galera, uma nota escrita:
para se tornarem os mais fortes do universo, o treinamento de Goku e Vegeta ainda continua. Claro. E galera, diariamente, infelizmente, Dragon Ball Super entrará em hiato por tempo indeterminado. O Toyotaro irá precisar de algum tempo para preparar essa próxima saga. Então, fiquem ligados que vai vir coisa grande aí. E pessoal, só um pontinho aqui para refletirmos. Quando começou a saga do Granorá, o Peixe Oráculo disse o seguinte: o equilíbrio do universo irá mudar. Em breve nascerá o guerreiro mais forte de todos os tempos. Seria esse guerreiro o Frieza ou quem sabe o Gohan? Eu acredito, pessoal, que não. Principalmente o Gohan. O Gohan não iria querer desestabilizar o equilíbrio do universo. Então tudo indica que a próxima saga de Dragon Ball Super deve ser algo grandioso. Mas vamos aguardar. Se vocês curtiram o vídeo, eu conto com seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Terminamos, caralho. Esse capítulo. Terminamos até que enfim. Terminamos essa saga maravilhosa, cara. Nossa, são tantas emoções, tem que até respirar fundo, cara. Maravilhoso, adorei de verdade. E já tô doida querendo ver isso em anime e eu quero ver. O que vocês acham? Vocês acham que o Freeza que é o mais forte do universo no momento atual? Vocês acham que é? Pelo jeito, parece que sim, cara. Porque assim, falo não em questão de deuses e anjos, né? Eu falo em questão do Goku e do Vegeta. Pelo o que parece, ele ultrapassou o poder. Cara, muito bom, adorei. Não vou falar muita coisa agora, depois se quiser a gente pode, no próximo eu falo mais. Mas tipo assim, porque o vídeo já tá, né, muito grande e pra não se esticar mais, né? Mas é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Depois vocês me falam aí qual que é o próximo, se é o arco lá do Trunks e o Goten ou se tem mais outro anterior, tá bem? Tamo junto, é nóis. Vou pegar aquela cat aqui rapidinho pra finalizar. É nóis e... Porta pra 18.